Olá, meu nome é Hamilton de La Vega. Pra mim não foi nenhuma situação difícil, porque eu já sempre fui, desde pequeno, já pra vida. Desde que a minha mãe e meu pai, que eu me entendo de gente, sempre foi muito carinho, amor, dedicação. Eu sempre gostei de trabalhar, trabalho desde pequeno. Desde os meus 7 anos de idade eu trabalho. Desde que eu ia pra feira, carregar sacola da barraca do meu tio, que ele tinha uma banca no Alto da Lapa. Da onde eu vim conhecer muito mais a fundo o mundo LGBT com meus 12, 13 anos. Que eu já comecei a saber o que era realmente que eu queria. Eu já sabia que eu gostava de homens. Sempre que eu ia pro futebol com meu pai, eu sempre via os homens como de outro horário. Sempre tive você, nossa, que bonito. Eu acho mulheres bonitas, mas eu já tinha um olhar melhor de ver, falar assim, nossa, que homem bonito. Tinha 3 homens lá no campo de futebol que eu sempre achava super lindo. Eu falava assim, nossa, que lindo. Era diferente pra mim. Meu pai me levou através do esporte, onde eu sempre gostei, tanto que na escola eu já jogava futebol, basquete, vôlei. Hoje em dia eu sigo mais pro vôlei, que eu gosto de jogar vôlei. Sem falar que vôlei é pra bicha, pra viado, como muita gente fala. Não, vôlei é pra todo mundo. É um esporte para todo mundo poder se divertir. Alguns é profissional, outros não. Onde a minha família sempre me apoiou. Desde pequeno, porque eu já tive várias situações de criança. Teve situação que vou contar para vocês um pouco de manhã, assim, quando eu tinha uns 2 anos. Eu, aqui não vai dar para vocês ver, eu tenho uma cicatriz em forma de L, porque eu falo que minhas irmãs, né, tentaram me matar porque eu era muito mimado, né, pra minha família. Que eu tenho 7 irmãs. Com a minha mãe, são 8 mulheres na casa. Minha mãe sempre me ensinou a falar assim, olha, você não consegue fazer xixi, tem que fazer xixi sentado, porque você suja a bacia, então você vai ter de sentar, porque são muitas mulheres. E isso foi. Então, até hoje eu faço xixi sentado, porque minha mãe me ensinou assim. Então, só não faço nas casas dos outros, dentro da minha casa, na casa dos meus parentes, da minha família, eu faço ainda. Até em casa, às vezes, eu tô sentando, porque já é meu hábito. E temos assim, os outros perguntam, como é ser gay? Eu falo assim, ser gay pra mim é normal, é um ser humano normal. Mas você não tem preconceito, não sofre nada, nenhum tipo de ataque? Assim, graças a Deus, eu, Hamilton, nunca tive nenhum tipo de preconceito. Tô falando a real, nunca tive mesmo. Nem por ser negro e nem por ser gay. Porque eu sempre dou respeito pra ser respeitado. Meu nome é Steve Ziandrey, eu sou ator, diretor, artista drag queen, performance, um artivista, tenho 44 anos. Desde pequeno, desde muito pequeno mesmo, quando eu nem entendia ainda sobre o que era identidade de gênero ou sexualidade, eu me via muito livre nesse aspecto. Eu tive a sorte, uma sorte imensa, porque não é a realidade da grande maioria, de ter uma mãe, né? No caso eu só tinha a minha mãe, de ter uma mãe que nunca me colocou essas questões de forma tabu, né? Nunca direcionou a minha identidade, gênero, sexualidade, né? E sempre que eu me expressava de alguma forma, de falar, tal menino é bonito, ou tal menina é bonita, não tinha nenhuma reação de espanto quanto a isso. Eu fui crescendo dessa forma muito livre, né? De um entendimento muito livre sobre o outro, poder expressar o meu sentimento, a minha admiração, seja o que for, por outra pessoa. E então essa coisa de estar dentro do armário
foi uma coisa que me surpreendeu quando eu comecei a, então, entender a minha sexualidade, né, entender então o meu gostar mais de meninos, como um homem gay, né, que sou, e perceber que tinha muitos que não tinham isso, que viviam nesse tal armário. E eu não compreendia, era muito difícil para mim compreender como que uma pessoa não conseguia se assumir, não conseguia ser quem ela é plenamente, inteiramente. O meu armário, na verdade, foi esse, de não compreender como alguém vivia dentro do armário. E eu tive que aprender isso e entender que as vivências das pessoas, né, como elas tinham vivências diferentes da minha, bloqueios diferentes do meu, desenvolver realmente a empatia, né, para ver que eu era um mega privilegiado, né, que eu fui um mega privilegiado na minha criação nesse sentido. Porque mesmo tendo uma família muito conservadora, minha família, né, tios, tias, primos e tal, são muito conservadores, são ainda muito conservadores. Eu tinha um abrigo dentro da minha casa, né, e era essa coisa de poder ser sempre quem eu quisesse ser. E até o ponto em que eu tinha ainda a minha mãe, eu não sofri por parte da minha família nenhuma opressão ou nenhuma cobrança ou nenhum ataque assim, por conta que tinha essa proteção. Eu tinha essa proteção da minha mãe, né? Coisa que quando ela faleceu, quando eu a perdi, foi uma coisa que veio como uma avalanche em cima de mim, né? Da família realmente tirar a máscara e mostrar que eles nunca me aceitaram do jeito que eu era. Eles me toleravam, eles não me aceitavam como eu era, com a minha liberdade, com o meu jeito de ser e tudo mais. Eles nunca aceitaram. E eles revelaram isso e falaram isso abertamente, e teve problemas imensos. Eu tive problemas imensos com isso, até me desliguei completamente dessa então família, né? Eu comecei a ter muito contato com as pessoas. Essas pessoas então que viviam dentro do armário, foi um aprendizado muito grande para mim. Eu sou o Marcos, tenho 42 anos, sou farmacêutico e sou gay. E aí eu acho interessante, já que eu vou contar a história de como eu saí do armário, contar um pouquinho do antes, né? De como a gente se escondeu no armário, permaneceu no armário por tanto tempo, e aí então depois saiu. Eu saí do armário, eu já tinha 28 para 29 anos, eu não tenho certeza da data precisa, mas é mais ou menos por aí. Mas tive toda uma história de autonegação, de não acreditar, procurei religiões, estive dentro de uma religião. Mas eu, desde criança, eu sempre soube da minha homossexualidade, eu sempre senti atração por homens, e sempre gostei disso, sempre ficou muito nítido para mim. Porém, eu sempre lutei contra isso. A gente vai nessas religiões que acreditam que a gente tem cura, que a gente pode se libertar, que é um espírito maligno, essas coisas. Aí eu fui nessas religiões, permaneci por um bom tempo, até que as coisas foram acontecendo, o desejo foi surgindo, e chega uma hora que você já não consegue mais controlar o desejo, e as coisas começam a acontecer. Comigo aconteceu, eu fui casado, tive uma esposa, e dentro do casamento eu descobri realmente que Deus não ia me curar, e que não era, enfim, eu não era aquilo. E aí eu comecei a ter, episódios de conhecer pessoas, sair com um, sair com outro. Começou a acontecer esporadicamente o sexo, a atração, o contato. Dentro disso, aquilo foi tomando uma dimensão maior, que eu já não conseguia mais controlar. E aí surgiu a necessidade de eu separar da minha mulher, que era uma coisa horrível, você ficava mentindo pra ela.
E eu não me sentia à vontade, ao mesmo tempo que eu queria fazer, eu queria estar com ela, mas eu não me sentia à vontade em mentir, em fazer nada de errado para ela. Eu me sentia muito mal. Diante disso, o que aconteceu? Chegou uma hora, nesse meio tempo a gente teve uma questão financeira, tínhamos o comércio faliu. Quando o comércio faliu, eu falei assim, putz, faliu. Eu falei, não tem mais jeito, não tinha como eu continuar com aquele comércio. Foi quando eu decidi me separar dela. E aí então, falar pra todo mundo, olha, eu sou homossexual, e é isso mesmo e tal. E na cidade que eu moro, eu sou de uma cidade pequena, Bertioga, quem conhece, tal, uma cidade pequenininha. E, tipo assim, foi o crente que virou viado. A frase dita. Eu andava na rua, era o crente que virou viado. Já teve pessoas que chegaram pra mim e falaram assim, nossa, Marcos, você vai continuar morando em Bertioga? Eu falei, vou, por quê? Eu não tenho que sair da minha cidade? Não, se eu fosse eu no seu lugar, eu teria vergonha. Ele não, eu sei que a pessoa que falou não falou pro mal, mas você tinha dimensão de como eu era julgado nessa época. De ver pessoas atravessando a rua, enfim. E isso já fazem, acho que 13, 14 anos. E aí, mas aí ao mesmo tempo tiveram atitudes muito boas. Pessoas que trabalharam comigo, abriram porta, porque nesse tempo eu acabei perdendo emprego, passei por dificuldades. Aí eu consegui um emprego com um amigo. E aí foi muito legal, porque esse amigo sabia que eu era homossexual, era evangélico, e mesmo assim eu sendo evangélico, eu sendo homossexual, ele me indicou para trabalhar no meu outro trabalho, que eu permaneci por lá acho que 3 ou 4 anos. Saí porque eu mudei por um tempo de Bertioga e fui fazer faculdade, mas nesse período ele me levou para um comércio, me apresentou para o dono, me ajudou. Fábio, beijo, Fábio me apresentou lá, Fábio, Ivan me ajudaram na época, e aí eles me levaram para essa empresa por onde eu consegui, e lá eu comecei a ter as minhas relações sexuais e tal. E aí vem essa questão do conflito, que você acha que está errado, que você acha que é errado ser o que você é. Aí você começa a duvidar, começa a achar que, na verdade, aquele prazer é só um pecado, e aí você começa a lutar muito com aquele prazer, né? E é uma coisa muito ruim, porque você... A saída do armário, hoje eu enxergo que ela não é só naquela hora em que você sai do armário, principalmente pra mim, que eu saí do armário com 28 anos, 29. É uma fase muito tardia em que você já formou a sua mente. Então você briga muito com você e eu brigo comigo até hoje. Então, de certa forma, é como se pedaços do armário ainda estivessem em mim. E eu preciso ir removendo, principalmente por causa do tempo, né? Eu fiquei muito tempo lá dentro. Não sei, talvez se eu fosse mais jovem e começasse essa vida mais jovem, talvez fosse uma coisa mais interessante. Porque aí você tem a questão da juventude, em que você consegue melhorar a sua opinião acerca de alguma coisa, não acreditar que isso é errado, porque a igreja diz o tempo todo para você que isso é errado. Então acaba sendo, de certa forma, um pouco ruim, né? Você acaba se sentindo mal. Quando você começa a vencer essa barreira, eu acho que, no meu caso específico, a saída do armário começa a tomar uma outra dimensão, uma dimensão de felicidade. Mas o que eu gostei mesmo de sair do armário, realmente, era o fato de eu não precisar mais mentir, porque era horrível. Não que a gente não conte mentira no dia a dia, mas era muito grave pra mim ter que mentir pra todas as pessoas que eu amava, em decorrência da minha homossexualidade. E aí, a partir do momento que eu consegui não mais mentir para as pessoas, não mentir para minha mãe, para meu pai, eu fui lá, cheguei na casa do meu pai, falei assim, pai, é o seguinte, seu filho é gay, sou viado, e eu vou, como é que falo, e seus amigos vão saber. Meu pai também era da cidade, trabalhou muitos anos numa empresa, era muito conhecido. Eu falei, ó, daqui a pouco vão começar a falar pro senhor, eu já vim conversar com o senhor e falar que eu sou isso aí, tá bom? E saí, fiquei uns meses sem ver ele. A minha mãe já foi, né, aquela coisa, mãe, olha, contei a história, mãe, eu sou gay, não sei o que e tal, conversamos por hora, eu e minha mãe. E depois, no final da conversa, eu subi pro meu quarto. Quando eu separei da minha mulher e fechei meu comércio, eu fui morar com a minha mãe por um tempo. E aí, quando eu contei pra ela, eu subi pro quarto e em seguida ela subiu. E aí eu gostei que ela falou assim, filho, sabe qual é a minha preocupação? É que a velhice, eu conheço alguns homossexuais, que a velhice é muito triste, você fica muito sozinho, né? Eu falei, mãe, relaxa, na minha velhice eu vou juntar um monte de homossexuais, vamos alugar um apartamento gigante, vamos morar todo mundo dentro e falar muita besteira e contar nossas histórias. E foi assim, mas assim, a minha família, a aceitação da minha família foi maravilhosa. Meus irmãos, a minha irmã, a primeira que eu contei foi a minha irmã Eliana. E aí, quando eu contei pra ela, foi muito legal. Eu lembro, eu vou morrer e não vou esquecer dessa imagem dela. Assim, nossa, Preto, que bom, agora você vai viver. E eu falei assim, nossa, que legal. Quando ela falou assim, eu falei, mas eu, como assim eu vou viver? Eu não vivi na hora, propriamente disso. Eu gostei da atitude dela positiva. Mas depois eu refleti sobre o que ela falou. Puxa, agora você vai viver.
Os outros irmãos, tem uns que não tocam no assunto, mas também me recebem super bem. Tem o irmão caçula que ele quer se aproveitar das amizades das minhas amigas e aquela coisa toda. Mas assim, a minha família, eu só tenho a agradecer a Deus. A família que eu tenho e amigos, né? E Deus me abençoou que minha família foi maravilhosa quando eu me aceitei. E meus amigos foram maravilhosos por me acolherem, por me ajudarem. Olá, me chamo Samir Santos, sou atendente de vinhos. Enfim, eu com 7 anos, que a pessoa já tem um entendimento do que é bom, do que é ruim, um sim, um não, já me via diferente, já me via assim, diferente dos meus amigos, assim, tipo, os jeitos, os trejeitos, a brincadeira. Aí, o tempo todo me policiando, já via que era diferente, que não era normal pra mim. Já me sentia atraído por homem, com 7 anos de idade, não sei se é precoce ou não, mas foi com 7 anos que eu me vi diferente. Até então, não foi fácil me policiar, uma criança, né, ter essa responsabilidade de levar isso sem ninguém perceber, desconfiar. Aí o tempo foi passando, aos 14 anos eu tive meu primeiro relacionamento, não fixo, né, foi o que aconteceu de fato. Enfim, aí já tive a certeza do que eu era, do que eu gostava. Aí passou o tempo, nunca tive essa conversa com minha mãe, ela sabe, ela já me questionou, perguntou por que eu nunca levei mulher pra casa, eu desconversei, era por ter a oportunidade, né, pra falar a verdade, falar que eu gosto da minha preferência e tudo, mas não tive coragem. Hoje em dia, com 33 anos, ela sabe, não da minha boca, da boca de terceiros, eu nunca tive essa coragem de falar isso pra ela. Enfim, aí ela chegou pra mim e falou: Samir, por que você não conversou comigo sobre isso? Eu questionei, falei, disse que não estava preparado, já que nunca tá preparado, né? Aí ela falou: não, meu filho, eu não tenho vergonha de você do jeito que você é. Minha única preocupação é você ficar só. Eu achei estranho, não é só? Por que só? Ela não ficou falando dos preconceitos, da rua, ela falou da solidão. Eu achei estranho esse posicionamento dela. Aí eu falei: mas por que a solidão? Porque a solidão é muito dolorida, é muito ruim estar só. Eu vejo que nesse mundo não tem fidelidade, não tem amor. Aí eu quero mostrar isso pra ela, que é totalmente o contrário. Meu nome é Luiz Eduardo dos Santos. Como surgiu a minha saída do armário para as questões de militância LGBTQIA+, né? A minha saída do armário surgiu em 98, quando eu acabei assumindo a presidência do Centro de Convivência Joana d'Arc, que depois acabou virando Instituto Joana d'Arc, que era focado na questão de prevenção, proteção e assistência às pessoas vivendo com HIV e AIDS, e eu acabei sentindo um preconceito e a discriminação enquanto militante para essa causa, quando fui trabalhar com as questões da população HSH, que era a terminologia que era utilizada antigamente para homens que fazem sexo com homens, que no final das contas eram a população gay, né, e que era a população prioritária para as prevenções às DSTs e AIDS, né. No município, as pessoas elas não tinham um interesse em trabalhar com essa população, e também tinha uma certa confusão para entender que a população HSH ela não necessariamente era uma população de profissionais do sexo, que era uma outra população prioritária para a questão de prevenção às DST/AIDS, né? Bom, e aí foi o primeiro baque, porque imagina, eu enquanto homossexual, trabalhando com AIDS já era um problema muito sério, né? Porque as pessoas já focavam, já que você é gay e trabalha com AIDS, você tem HIV, né? E como é que era você trabalhar com essa questão, fazendo recorte na questão, nas políticas públicas para HIV e AIDS, e
e as pessoas ficarem preocupadas ou temerosas de que eu poderia ou me contaminar com o HIV ou eu poderia reforçar o preconceito que já existia, ligando que quem tem HIV sempre era a população homossexual, né? Então eu sofri muita discriminação nesse sentido, indo para os conselhos de direito, né, onde as pessoas olhavam torto, né, para não conseguir também recursos financeiros municipais para nos auxiliar no processo de defesa da população, naquela época GLS, né? Enfim, então sofri bastante discriminação e preconceito nesse sentido. Foi muito árduo a gente fazer o trabalho junto com o segmento LGBT, QIA+, que é a sigla de hoje, mas a gente conseguiu provar que, independente de você ser de qualquer uma dessas siglas, você é um cidadão como outro qualquer e que tem que ser protegido dentro das políticas públicas que aí estão, né? Eu costumo dizer que antes de eu ser gay, eu sou um cidadão de direitos. E aí eu preciso ter essa cobertura, eu preciso ter essa assistência, independente da minha sexualidade, orientação sexual, identidade, expressão ou qualquer coisa assim do gênero, né? Agora, uma das coisas que é muito importante a gente salientar, que quando a gente fala das letrinhas, né, muita gente tem dificuldade para poder entender, fala assim, mas o que são essas sopas de letrinha, né? L, G, B, T, para quem cabe essas letras, né? Eu costumo dizer que essas letras, para o indivíduo que está dentro desse segmento, não faz muito sentido, porque se eu sou gay, se eu sou lésbica, bissexual, o meu desejo ou o meu amor a mim compete, né? Agora, quando a gente pega essas letras, elas fazem significado quando a gente está falando de políticas públicas, né? Políticas tanto afirmativas, né, como políticas de direito e políticas de bem-estar social. E aí a gente sabe que, por exemplo, se nós pegarmos uma política pública de saúde, né, cabe você discutir a questão das letrinhas, né? Porque se você vai trabalhar especificamente o indivíduo independente da sua sexualidade, da sua orientação sexual, você precisaria ter os profissionais que já existem na atenção básica, né? Então, um clínico geral, você pode ter um ginecologista, obstetra, ou enfim, né? Agora, quando você vai trabalhar sobre a ótica da sexualidade, dependendo da letra, você vai precisar de profissionais específicos para lidar com determinados segmentos. E aqui eu digo, por exemplo, se você vai trabalhar com a população de lésbica, você precisa ter um ginecologista para poder trabalhar com essa pessoa, porque a gente sabe que muitas vezes o sistema de saúde não está preparado para trabalhar com mulheres lésbicas, e principalmente são aquelas lésbicas que elas nunca tiveram relação sexual com homens. Então não sabe qual é o espéculo que vai ser utilizado para, por exemplo, mulheres lésbicas virgens, né? E muitas vezes acabam fazendo com que ela cometa o erro de não fazer um Papa Nicolau, fazer o seu preventivo, porque se não teve relação sexual, então não precisa fazer o preventivo. Se eu for trabalhar, por exemplo, com a população de travestis e transexuais, eu preciso de outros profissionais, como por exemplo, eu preciso de um psiquiatra, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de endocrinologista, cirurgião plástico, eu preciso, enfim, de uma gama de profissionais, até assistentes sociais, para poder entender qual é a demanda deste indivíduo ou desse indivíduo, né? Para que a gente consiga ter um olhar que é aquilo que é preconizado pelo SUS, né?
que é não só a universalidade, né, da atenção, mas as questões mais setorializadas, né, ou transversais, digamos assim, né? Porque eu preciso trabalhar a pessoa, né, com o todo, né? E não somente na questão da doença. E aí eu, enquanto mestre em ensino e ciências da saúde e também, né, com especialização em gestão pública, eu entendo que para as políticas públicas, sejam elas afirmativas, como a questão de direitos, né, então conselhos de direito, garantia de moradia, de acesso à educação, você precisa ter um olhar mais aproximado de cada segmento. A gente sabe que, por exemplo, na educação, nós temos uma evasão gigantesca da população de travestis e transexuais, que são aquelas que são mais visíveis, né? Ou seja, a sua identidade ela é muito mais visível, e aí as pessoas elas acabam apontando, elas acabam ridicularizando, e dependendo da pessoa, ela não suporta esse tipo de ataque e ela acaba se evadindo da escola. Então, percebam que todas as políticas públicas, elas precisam sim, né, de que as siglas elas não sejam aglutinadas, né, ou seja, elas sejam trabalhadas cada uma de acordo com a sua necessidade, porque aí sim a gente consegue ter uma atenção maior a esse indivíduo, a gente consegue ter uma garantia específica dos direitos do qual ele de fato ou ela de fato necessita, seja a questão de uma documentação que corrija o seu nome de nascimento para o seu nome social, seja para a questão de adoção ou de qualquer outra coisa, como também para as demais políticas públicas de saúde, educação e assistência social. Meu nome é Wellington, sou administrador de condomínio. Sair do armário para um jovem é meio complicado, né? Porque a família ela tem que ter respaldo, e uma família que ela não tem tanta informação do que é o seu filho, ela fica meio conturbada. E eu me entendia e ao mesmo tempo entendia quem eu era, de fato, mas com o tempo foi passando e eu tinha que me descobrir. Só que a família também não sabia de fato como iria lidar com essa situação do homossexualismo. E o tempo foi passando e isso foi aguçando a minha vontade de sair do armário. Tanto é que ainda brinco, né? Não é nem armário. Hoje eu saí do armário e fui pro closet. E aí o tempo foi passando, a vontade de querer se entender foi intensificando. E uma vez eu chamei minha mãe para falar com ela. Aí minha mãe não quis conversar comigo sobre esse assunto. Entendi e deixei, o tempo foi passando. De fato, ninguém sabia como iria lidar com essa situação, né? E meu pai também não sabia lidar com a situação. E o tempo foi passando. Eu tive que me virar sozinho, me entender de fato, que até hoje se entender é difícil, sentimentos, revolta, medo, tudo que espera a gente. E eu fui indo, comecei a me olhar, a me enxergar. Primeiro eu tinha que ter uma profissão, e depois eu tinha que entender que eu tinha que ir embora de casa para me entender. Não que os pais fossem radicais a tal ponto de não querer entender e tinha algum tipo de preconceito, que às vezes não é preconceito, é por não entender a questão do homossexualismo mesmo em relação ao filho. Vem muitos preconceitos de fato da rua, o medo, a solidão. Então tudo isso a gente vai crescendo e amadurecendo a ideia de que precisamos nos entender. E o tempo foi o tempo, né? Foi, de certa forma, foi me ajudando e amadurecendo a ideia de que eu precisaria, de fato, hoje, com 36 anos, me entender melhor.
Hoje eu falo abertamente para minha mãe de quem eu sou, o que eu quero, se eu quero construir uma vida a dois com outro cara. Por enquanto ainda não, mas de fato a gente vai indo, vivendo as situações corriqueiras do dia a dia, o trabalho. Às vezes você tem que manter uma postura sua que você ainda também não queria que fosse pelo preconceito da sociedade, que a gente tem que viver ainda um pouco meio automatizado. Então, dessa forma, hoje eu me entendo perfeito, não tenho medo, acho que tudo que eu vivi me deu experiência, maturidade. Eu entendi que, além da gente ser quem somos, a gente tem que mostrar que a gente pode muito mais, só que precisa de base familiar, de amigos, e entender que a vida realmente você pode viver sozinho ou não, é uma questão de escolha. Eu escolhi viver, não ter medo, e de fato o armário poderia ser uma coisa bem dolorosa se eu deixasse de ficar lá atrás, e hoje não, hoje eu prefiro ficar no closet, como eu falei. Eu acho que é bem por aí mesmo, eu tô bem feliz, mais maduro, e pretendo seguir adiante. Assim, se fosse para voltar hoje eu não faria que eu voltaria. Antes, se fosse antigamente, eu falaria que eu não queria ser gay. Hoje, se tivesse que voltar de novo, eu voltaria a ser gay. Como se assumir gay para os seus pais? Essa é uma pergunta que passa na cabeça de todo mundo que é LGBT. Eu discuto o fato da gente precisar assumir para os nossos pais alguma coisa, porque as pessoas heterossexuais não têm essa necessidade. Você não vê histórias de pessoas que chegam no pai e na mãe e falam: pai, eu sou hétero. Agora, pro mundo gay, isso é uma realidade. Os pais, a família, precisa que você sente com eles e conte que você é gay, porque aparentemente, enquanto você não falar nada, você não é gay ou você tá escondendo. Agora, como é que a gente faz isso? Como é que a gente fala pros nossos pais da melhor maneira, de maneira responsável, de uma maneira que você não saia machucado, que você não tenha consequências tão graves ou tão ruins por ter falado isso pros seus pais? Se você é um gay que ainda não é assumido, a primeira coisa que tem que estar na sua cabeça é que tá tudo bem. Porque às vezes a gente fica pensando que é errado, que é pecado. Eu ouvi minha vida inteira tantas piadinhas que rebaixam os gays, colocam viadinho num lugar tão pejorativo, que isso pode estar na sua cabeça. Então a primeira coisa que você tem que pensar é que você não tem a obrigação de assumir como se fosse um erro. Como se fosse um crime que você cometeu e que você precisa chegar para sua família para falar que você está cometendo aquele erro. Então, antes de você chegar nos seus pais e falar e exigir que eles te aceitem, você deve se aceitar. Então essa é a primeira coisa, se você está querendo contar para alguém sobre a sua sexualidade. Você já está resolvida com ela? A segunda coisa é, você está preparado para esse momento? Para algumas pessoas, a conversa que a gente tem com os nossos pais é fácil. Tem gente que os pais aceitam super de boa, que abraça, sabe essa cena de filme? Que abraça o filho, olha, eu te amo, papai vai estar aqui para te abraçar, mamãe vai estar aqui para te defender. Existem esses casos. Porém, infelizmente, são a exceção. Na regra, os pais criam um bloqueio em que o filho não se sente à vontade para dizer. A conversa, que é quando você senta para falar com seus pais, muitas vezes é dificílima. Muitas vezes rola choro, rola culpa, você vê a sua mãe se perguntando onde é que ela errou, você vê um olhar de decepção, não foi pra isso que eu te criei. Eu tô sendo bem sincero porque não adianta também eu olhar pra você e falar que você deve chegar e assumir quem você é e bater no peito e falar isso pros seus pais, porque não vai ser tão bonitinho quanto parece. Você tem que se perguntar se você vai continuar seguro depois que você contar pros seus pais. Tem muitos pais que são tão homofóbicos, tão preconceituosos, que eles vão jogar tudo isso pra cima do filho. Você tem que estar preparado pra receber pedrada. Você tem que estar preparado pra ser obrigado a quebrar aquele preconceito que está na cabeça dos seus pais. E quebrar preconceitos
dói. Então, para os seus pais vai ser difícil. Para ele vai ser complicado, vai ser um processo inteiro até ele poder te aceitar. Você tá preparado para viver esse processo junto com seus pais? Enquanto você ainda tem que lidar com as outras pessoas na escola, na faculdade, no trabalho, que vão te julgar. Você também está preparado para que seus pais te julguem? Você pode pensar, meus pais são preconceituosos, mas eu quero falar para eles sim, porque eu quero que eles lidem com isso. Ótimo. Mas você tem que saber que seus pais são preconceituosos. Então você vai ter que lidar com isso. O mundo é muito cruel com quem é LGBT. Eu sou o William Vasconcelos, ator e diretor de teatro, produtor cultural e de vez em quando articulador cultural. E tem a minha própria, certo? Para mim, foi por volta dos 19 para os 20 anos que eu, na verdade, foi meio que tirado do armário pela minha prima, porque eu cheguei em casa com roupão de um certo estabelecimento e ela sacou da onde que era o roupão e eu meio que, sim, estava com meu namorado. E ali, namorado, né? Mas o mais importante é quando você se sente apoiado, né? E como eu posso dizer, amado e recebido pela sua família. Hoje eu posso dizer que a minha relação com a minha mãe, a minha relação com a minha irmã, e isso é muito bonito, porque tanto da minha irmã, meu falecido irmão já morreu, mas ele foi o primeiro, na verdade, a falar, né? Ele é o que ele tem que ser. Isso eu tinha lá para 15, 16 anos, quando pairava uma certa dúvida entre a família. Mas a verdade é que eu nunca escondi nada a ninguém. Eu sempre fui o William, só que eu não me via obrigado a falar, né? E eu sempre me entendi como eu sou. Óbvio que tem todo um entendimento de que primeiro uma questão imposta do que é certo e errado. Depois uma questão religiosa, porque tu vai pro inferno se não for dentro daquele quadradinho específico. Ou seja, são vários quadradinhos que o sistema, a sociedade vai te impondo, e que se você não tem uma família firme, uma família aberta, uma família voltada para um olhar mais fraterno de entender e aceitar o outro do jeito que ele é e suas diferenças, com todas as suas variedades. Então eu passei muito por essa falta. Realmente, minha família, tanto por minha família coesa lá entre pai e irmão, entre mãe e irmão, né? Porque com a minha questão com meu pai foi diferente, né? Eu não tive a presença do meu pai, a presença paterna, só tive a presença firme e coesa da materna. E dentro disso, e aí sim, minha mãe parava várias dúvidas, a ponto de me levar para psicóloga e falar, toma que o filho é seu, né? A ponto de, hoje a gente entende como um bullying, mas eu sendo zoado pela família, né? De ouvir aquelas piadinhas básicas, né? Completamente preconceituosas, que de tios meus, né? Na minha família tem ladrão, tem estuprador, mas não tem viado. Olha o cúmulo de você ouvir isso, certo? Então eu não vou nem aqui descer o fio do terço referente a essa fala, né? Porque é ridículo você imaginar alguém em sã consciência defender um ato tão bárbaro em detrimento e machista, em detrimento a uma orientação sexual. E cada vez que você ouve isso, tanto da sua família quanto da sociedade a qual você convive fora da sua família,
você vai entrando para dentro do armário, certo? Esse armário fictício, mas um armário completamente colorido, porque você vai criando as cores do seu armário. Por isso que a bandeira do arco-íris tanto nos representa. Ao ponto, uma vez, hilário, né, a mesma pessoa que um dia falou que ia sair nua, com raiva, louca na rua, dizendo que se eu assumisse, se eu fosse gay de verdade e tal, ia sair louca na rua, que foi minha mãe, foi a mesma que um dia, depois de anos que eu tenha me assumido, deu um esculacho em 2 moleques falando que o que eles estavam fazendo era homofobia, porque zoar com uma pessoa, um ser, né, um ser humano que é homossexual, isso é crime. Aí você olha as duas situações da mesma pessoa, e aí você entende que é óbvio, o ser humano ele está em desenvolvimento, ele está em crescimento, e ele, certo, ainda bem que ele pode aprender e mudar e melhorar. E aí você vai entendendo as várias camadas. Essa mesma pessoa que é minha mãe, que é meu amor, que é minha paixão, ela, certo, que quando eu assumi para ela, a preocupação dela era simplesmente assim. Você se monta e sem nenhum preconceito com quem se traveste, né, ou travesti, o que se monta. Mas a referência dela na época, quando ela trabalhava e levantava cedo para ir para o trabalho, era ver as prostitutas e os travestis se prostituindo no cais, né, na beira do cais, em Santos. Ou seja, para ela o fim de uma pessoa homossexual era se montar e se prostituir. Era isso que ela tinha no imaginário dela. Então, quando ela... Nunca chegou a me bater por causa disso, mas quando ela era severa e falava até palavras fortes, preconceituosas, talvez para querer afastar e talvez me colocar medo, né? Para que eu não assumisse tal identidade, né? E ao mesmo tempo, depois que em 2002, né, 2002 para 2003, eu assumo, né, eu saio desse armário e mostro para ela, nesse período de 2003 a 2005, né, que eu seria o mesmo filho que ela sempre criou, que ela sempre amou, que não vai mudar nada a minha relação com ela. E que cada um é do jeito que é. Então, e quando ela conseguiu, através de mim, entender isso, que eu não ia deixar de ser o filho dela e não ia deixar de ser quem eu sou, como eu sou hoje, eu não ia mudar a minha essência, né? E eu tentei ser bem didático para ela. Mãe, eu vou ser o mesmo. Na época, como eu lembro muito bem disso, eu falei: mãe, eu vou ser o mesmo. Se eu ganhar na Mega Sena, vai ser o William, do jeito que você está vendo aqui, que vai ganhar o prêmio. E se eu for preso porque eu fizer alguma coisa equivocada, errada, eu vou responder como William também. Não vou mudar a minha identidade. Certo? Qual é a diferença? É que, assim, o seu filho se relaciona com pessoas do mesmo sexo, com homens. Ou seja, eu tenho atração, tesão, e me relaciono, me dar prazer, e é o que me chama atenção é a beleza masculina. Ou seja, dentro disso, a minha orientação sexual é homossexual. É a homossexualidade. Como é importante frisar a questão da educação. Certo? Várias pessoas, vários jovens, vários homens, mulheres, enfim, se suicidam porque não tem o apoio da família. Certo? Numa parte da minha vida eu fui buscar o apoio da ciência, ou seja, a minha terapeuta, a minha psicóloga, graças a Deus, minha mãe não tinha a ideia de que eu não sei educar ou entender meu filho, então eu vou levar para alguém que saiba. Ela teve essa sacada. E isso foi muito bom. Porque já que ela não sabe orientar, educar, ela soube educar muito bem. Para a vida, para ter bom caráter, certo? Mas ela não sabia essa questão da sexualidade. Ela não entendia, então como ela podia? Então ela me levou para uma psicóloga. E eu fiquei 3 anos, né, dos meus
15 para os meus 18, discutindo sobre isso, aprendendo sobre sexualidade, me entendendo, pesquisando, certo? E aí, isso foi muito importante. E entender que existe profissionais, existe toda uma ciência, né? E muito mais do que a ciência, existe toda uma humanidade falando sobre o indivíduo e sobre as suas multiplicidades de ser um indivíduo. E a homossexualidade entra nisso. O fato engraçado disso tudo é que quando eu me assumo para minha mãe, que era a minha principal, e eu tava andando e não ligando para ninguém, né, da opinião dos outros, né, porque não vinha o caso, mas a opinião que mais eu precisava, do apoio que eu mais precisava e da resposta que eu mais precisava é da minha mãe. E ela falou, né, uma das falas dela era o medo da questão da prostituição, e não que isso seja errado, não estou entrando aqui no mérito da questão, só que era o medo dela. O outro era as notícias que ela via, né? E assim, você está em Bertioga e você vê lá uma matéria no Jornal Nacional que um jovem na Paulista saiu da balada e levou uma lampadada na cabeça, sabe? Que um outro no final da parada gay de um desses vários anos que teve da parada gay, levou um tiro porque estava chegando próximo de casa, no ponto de ônibus, e por ser gay o cara foi lá e atirou. Outro que saiu do metrô foi espancado, e os guardas do metrô viram ele sendo espancado e não fizeram nada. E está na cama até hoje. Então você recebe uma notícia dessa, de pessoas que simplesmente estão exercendo seu direito de ser como são, e você em casa como mãe, olha pro lado e vê seu filho, e você não quer isso. Eu, sendo ator, querendo ir para São Paulo, querendo curtir a vida, querendo minha juventude, ela via que o filho dela talvez teria um fim trágico. Então o medo dela era esse. Graças a Deus, isso não aconteceu e nem vai acontecer nada comigo, mas fico alerta. Ou você morre por depressão, e se esconder do armário, ou você pode morrer por um indivíduo que pode te ameaçar. E ao mesmo tempo a gente tem que respeitar o direito daquele que decidiu ficar dentro do armário, é o direito dele. Se ele é discreto e não quer sair, qual o problema? Certo? Se ele não engana ninguém e não está enganando a si próprio, qual o problema? Mas a importância para aqueles que se assumem e saem do armário é muito bom, porque para mim era uma coisa muito assim, de me sentir amarrado, e eu não via a hora. E quando eu tive, teve essa brincadeira da minha prima, e depois, dias depois, teve essa fala da minha mãe me questionando, você é mesmo? Eu expus para ela tudo que eu pensava, tudo que eu era, e expus o meu entendimento, e ela, naquele momento, mais aceitou do que entendeu a situação, porque ela não queria perder um filho, ela não queria separar esse filho. E aí eu fui mostrando aos poucos, e foi importante que, assim, os 2 primeiros anos que eu assumo, eu olho pro primeira pessoa a primeira pessoa que eu vi no ponto, converso com ela, oi, eu sou gay. Cheguei pra uma amiga da minha irmã, eu estava chegando de Santos, cheguei pra uma amiga da minha irmã, nunca tinha visto ela. Aí eu cheguei na casa da minha irmã não tava, ela se assustou, eu falei, oi, eu sou o William, irmão da Jaci e tal. Ah, legal, eu sou uma amiga dela, tô aqui e tal. Aí, menos de 2 horas conversando e tal, eu sou gay, tá? E por quê? Porque imagina você preso. E aí, o teatro também foi muito bom pra mim, né? Porque o teatro fez com que eu me entendesse como artista múltiplo que sou, né? E poder expor o meu pensamento. E aí, podendo expor o meu pensamento, eu posso expor o meu jeito de ser como ser humano na sociedade. E aí são várias situações, né, que a gente passa de preconceito. E aí, voltando por isso da minha fala, e até para concluir, para não estender muito, às vezes, para mim, né, cada um tem a sua experiência própria.
Cada um vai se identificar com as situações que a vida vai te propondo. No meu caso, né, as várias falas machistas e preconceituosas de pessoas próximas, de parentes próximos, de meninos e pessoas, independente de ser homem ou mulher, né, me colocando ou colocando uma pessoa e diminuindo ela pela condição dela, fez com que eu cada vez mais, durante o período escolar, o período da juventude, me colocando dentro de uma bolha, que hoje a gente chama essa bolha de armário. Só que eu fui pintando meu armário, certo? Eu fui, como tá aqui o figurino do teatro da companhia Central Magedon, e eles representam várias cores, eu fui criando as várias cores do meu armário. Pessoas, como elas precisavam de apoio para romper esse bloqueio social, né? Bloqueio imposto pela sociedade. Às vezes as pessoas falam assim, quando elas se espantam, né, de eu não ter tido essa experiência do armário, que é tão comum, né, para a comunidade LGBTQIA+, ela é muito comum, ela é muito presente para a grande maioria, por medo de romper esses laços, né, principalmente os laços de família, é o que mais segura, às vezes a pessoa por um tempo, às vezes não por muito tempo, mas por um tempo ela segura um pouco, com medo, né? A arte nos dá um caminho de falar muitas coisas e abordar muitos temas e se direcionar a algumas pessoas com uma leveza, né? Muito mais fácil de você trabalhar dentro da sociedade. E a Lolita, eu trabalho muito com ela nesse sentido, né? Ela vem muito nesse sentido de conseguir conversar com as pessoas e até estimulá-las a serem livres, ser quem elas são, sejam elas LGBTQIA+, ou héteros, mas que sejam livres. Com meus 14 anos, então, foi aí que eu percebi que eu realmente gostava da pessoa, de gente do mesmo sexo. E começa com conturbador, porque eu tinha que me policiar o tempo todo, não demonstrar isso. Gostava muito dos meus amigos também eram muito preconceituosos também. E foi uma situação muito difícil. Imagine, você morar no interior de uma cidadezinha, sabendo que as pessoas são preconceituosas, os pais preconceituosos, e os avós também, morava com meus avós. E nossa, eu imaginava que eles me mataram, esquartejar. Vinha isso tudo na minha cabeça. Enfim, mas superei, graças a Deus estou aqui, bem, moro em outro estado. Não me vejo com ninguém, mas sou muito feliz do jeito que eu sou. Se fosse pra ser gay de novo, viria gay, bicha bicherma. Mas, e um conselho pra sair do armário, acho que não tem um conselho. Acho que eu tenho que vir de dentro de você, você ter um momento certo e se jogar, porque o amor, independente de sexo, é válido. Quando eu conversei com a minha mãe, foi desesperador, assim, eu mais pelo lado dela do que pelo meu lado. Eu também entendi ela de fato, porque ela não tinha tanta informação o quanto eu tinha naquela época. Só que eu tinha que me entender e ela tinha que me escutar. Ela só chorava, eu não chorava, eu fiquei ao mesmo tempo um certo tipo de revolta, mas também depois eu entendi que ela não é obrigada a me entender a minha orientação sexual, né? Ela como mãe, ela fez uma postura ainda meio que ela segurou a situação para que eu não sofresse, mas o entendimento dela era o quê? Não era o preconceito com o filho, era o que o mundo iria me servir lá fora. Então eu entendo a minha mãe, eu não tive nenhuma revolta, eu gosto muito, amo de paixão. Eu acho que foi uma das coisas que me fez crescer e evoluir diante disso. Eu acho que hoje eu falaria novamente, abertamente, porque a gente tem que se entender de fato o que a gente quer e colocar como caminhos, trilhar esse caminho. Se fosse para voltar novamente gay, eu teria que voltar, né? Feliz do jeito que eu tô. Se
cada um se respeitando, cada um no teu quadrado, tudo dá certo. Eu, agora, vim pra Bertioga, moro aqui já há 12 anos e procurei emprego aqui, não encontrei. Um dia eu fui ajudar minha amiga, ela tinha caído da escada, ela é uma pessoa idosa, já tinha seus 60 e poucos anos, a gente tem amizade já há 10 anos, ela caiu da escada e eu me ofereci para ajudar ela a limpar a casa. Eu disse, não, eu venho, subo na escada, tiro luz e faço tudo. E eu acabei limpando a casa dela inteira. Ela falou assim, nossa, o que você fez na minha mesa? Eu falei assim, fiz nada, eu só passei lustramóveis e dei luz na sua mesa, que é de madeira, tava muito feia. Assim, nossa, parece que você poliu minha mesa, não sei o que lá. Eu falei assim, não, mas é assim, por que você não trabalha com isso, já que você está procurando emprego? Eu falei assim, olha, eu gosto de limpar mesa de criança. Sempre gostei, minha mãe, puxei minha mãe, minha tia, que elas tem mania, eu tenho mania de limpeza mesmo, né? Eu tenho algumas coisas que eu não gosto, questões de organização, de tudo. Aí eu comecei em 1, 2, 3, hoje eu tenho 15 casas que eu tomo conta aqui. E já faz 10 anos. E são casas que são a mais nova que eu tenho são 3 anos. A mais velha são de 10, 9 anos que eu trabalho faz tempo com isso. E vou vivendo minha vida assim. E falo pra vocês, faxina. Você trabalha de faxina? Trabalho. Mas é pra mulher? Não. Tanto mulher, tanto homem pode fazer faxina. Por exemplo, eu. Muita gente também pergunta, porque você é gay, você tem muitas gays, que eu vou falar que, um é cabeleireiro, outro não sei o que lá, outro faz isso. Eu falo assim, não. Eu gosto de limpar, então eu limpo a casa dos outros como se estivesse limpando a minha casa. Voltando um pouco ao assunto sobre a minha infância, que eu nunca tive, nem na escola. Pra ter noção, eu acho até engraçado que eu falava que o pessoal tinha respeito por mim, porque assim, na escola, eu fui presidente durante o ginásio todo e colegial, porque não falando que sou muito velho, mas na minha época tinha o Grêmio Estudantil, eu sempre fui presidente do Grêmio Estudantil. Então lá eu era referência, como fazia esporte, jogava os jogos escolares que tinha, fazia tudo, então sempre fui bem tipo assim, vamos falar, popular na escola. Os meninos me chamavam de Jorge, porque na época eu não tinha esse cabelo todo. Eu raspava, eu cortava na zero alta. E eles falavam que eu me chamava de Jorge. O Jorge, que é o Jorge Lafon. Só que eles nunca me chamaram de Vera Verão. Aí isso que eu achava o bacana, eles me chamavam de Jorge. Eu via um pouco de respeito pra minha pessoa. Na onde eu falava, gente, eles me chamam de Jorge. Outros, Jorge lindo, gostoso, não sei o que lá. E as meninas sempre falavam, porque as meninas falavam, nossa, você é muito bonito. Se você não fosse gay, eu casava com você. Aí eu falava pra você, mas eu não gosto de mulher, eu gosto de homem. Aí elas falavam assim, mas que pena, que você ia ser um bom marido. Eu falei assim, então, eu posso ser um bom marido com outro homem. Eu carrego comigo que ser gay é ser um ser humano incrível. Porque você tem de ter coragem para poder se assumir na sociedade. Como eu falo, já falei com o meu amigo, eu falo, olha, ele vive sofrendo, ele sofre um pouco, porque ele quer ser aceito pela família, mas ele não toma atitude de falar com a família. E você tem de abrir o jogo com a sua família. Minha mãe eu acho que sabe. Não, sua mãe não acha você não acha que sua mãe sabe. Sua mãe tem certeza, sua mãe já sabe, porque toda mãe sabe que o filho é gay. Só que a situação, ela não quer fazer a aceitação da pessoa, do seu filho ser gay. Por quê? Não é porque ela não gosta de que o filho é gay, nem o pai, nem a família não é. É o medo da sociedade, porque a gente vive hoje em dia numa sociedade muito confusa, elas são violentas. O fato de você ser gay, você pode até morrer, apanhar e também não ser tão bem gay. No meu lado é mais difícil porque eu sou gay e negro. Só, como eu falei anteriormente, eu nunca tive essa situação de ter preconceito de ser gay ou negro, ou até de trabalho de faxina. Porque eu sei me impor. Eu sempre quero por mim. Acima de mim só tem Deus. Abaixo de mim não tem mais ninguém. Só eu e eu. Eu prezo muito minha família. Eu, graças a Deus, no mundo que eu vivo, na minha sociedade que eu vivo, eu sou bem aceito. Tanto meus amigos héteros, que eu tenho bastante, e meus amigos gays. Bom, pra mim foi bem difícil no começo
aceitar a minha homossexualidade, né? Eu venho de uma família extremamente tradicional, onde meu pai é mecânico, né? Então já vinha daquele espaço extremamente machista e másculo, digamos assim, né? E para mim eu não aceitava o fato de eu ser homossexual, porque como eu já vou fazer 50 anos, então na minha época, né, já denota um pouco, né, a velhice, digamos assim, né, o pessoal, eles tinham muito preconceito com relação à população de gays, né? Então, se você era gay, ou você viraria travesti, né, ou você envergonharia a família, né, ou, enfim, você não teria nenhum tipo de sucesso, seria marginalizado na realidade, né? Então, eu lutei durante muito tempo contra a minha homossexualidade, né? Com 15 anos eu tive um start muito forte, assim, porque eu estava já com os hormônios à flor da pele, e eu percebi que eu poderia fugir um pouco do controle daquilo que a sociedade espera da gente, né? Que nós sejamos homens padronizados e que vamos casar, ter filhos. E aí eu tive uma dificuldade, inclusive, de saúde mental, e eu fiquei bloqueado durante mais ou menos 6 anos da minha sexualidade. Então eu não conseguia me relacionar nem com mulheres, nem com homem, nem com ninguém, né? A partir dos 21 anos eu comecei a fazer terapia, e a partir da terapia eu comecei a entender, né, que independente do meu objeto de amor, né, eu sou um cidadão como outro qualquer. E aí eu comecei, de fato, a entender a minha sexualidade, né? A aceitação, ela foi bastante difícil no primeiro momento, mas com o processo terapêutico eu consegui ter um pouquinho mais de entendimento ou de aceitação, né, do meu desejo e do meu amor. E aí na minha segunda saída do armário, que foi na questão da militância, aconteceu uma coisa muito legal, porque o mesmo processo que eu tive, né, de saída do armário interna, né, que foi bastante difícil, a minha família não conseguia lidar direito com a minha sexualidade, com exceção das minhas 2 irmãs, né, então os demais tinham muita dificuldade de lidar com a minha sexualidade, então sempre tinha aquele tratamento no feminino, né, você é menininha, chamar no nome feminino, né, então é Luizinha ou qualquer coisa assim do gênero, né. Na segunda saída foi muito legal porque eu tive que trabalhar com o movimento de pessoas vivendo com HIV e AIDS. Minha família acabou se juntando como voluntário nesse espaço, e nesse espaço nós tínhamos bastante população mista, né, que eram HIV positivas, e um número maior de população que a gente conseguiu trabalhar que aderiu por conta da minha orientação foi a população de gays e lésbicas. Então, dentro da instituição, nós tínhamos muitos gays e lésbicas, e aí a minha família teve que, por tabela, trabalhar não só a questão da discriminação e do preconceito, né, contra as pessoas vivendo com HIV e AIDS, mas principalmente, né, o preconceito e a discriminação de ser homossexual, né, de ter a sua sexualidade, digamos que posto à prova pela sociedade, né? Não que as pessoas que frequentavam lá todas fossem HIV positivas, mas as pessoas acabaram achando a instituição como um espaço de que poderiam falar sobre as questões mais básicas da sua vida, como, por exemplo, um namoro, um trabalho, as relações familiares, as suas dores, sem que ninguém julgasse. Então nós começamos a montar um grupo de reunião, né? A gente chamava de um grupo terapêutico, não necessariamente com uma terapia, né? Mas um grupo de autoajuda, e a partir daí as pessoas se autoajudavam, né? A história de um
servia para o outro ou trazia um pouco de conforto para o outro, né? E aí nós começávamos a ver que a gente não estava sozinho, né? E que as nossas dores eram muito semelhantes e que a gente precisava entender que antes de quem a gente amava, a gente vivia numa sociedade que teria que nos respeitar, né, como indivíduos, como qualquer outra pessoa. E minha família acabou entrando nesse processo e foi muito maravilhoso porque elas começaram a entender também sobre a questão da sexualidade. E aí foi a minha segunda saída do armário, que foi muito maravilhoso, porque aí as pessoas começaram a me enxergar de fato como indivíduo, independente do meu desejo, independente do meu amor, e sabendo da minha sexualidade, sabendo de que eu posso ser qualquer coisa na vida, né? Eu não iria virar um marginal porque eu era homossexual, né? Eu tinha uma responsabilidade muito grande por conta de ser o presidente de uma ONG e representar determinados segmentos, e as pessoas começaram a ter orgulho de mim por conta desse trabalho. Então, hoje, eu sou uma referência positiva dentro da minha família com relação à sexualidade, e independente, na realidade, de ser homossexual, bissexual, qualquer outra coisa, qualquer problemas vinculados à sexualidade, como, por exemplo, até a primeira menstruação, a menarca, ou se usa ou não camisinha, se eu gosto ou não de outra pessoa, as pessoas vêm me procurar porque se sentem confortáveis, porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje o fato de eu ter saído do meu armário pessoal, né, me fez com que eu me tornasse uma pessoa muito melhor, né? Mas isso a gente tem que deixar claro de que essa saída do armário, ela tem que ser de desejo do indivíduo. Não tem essa história da gente falar que todo mundo é obrigado a sair do armário, né? Eu tenho que estar confortável em sair do armário e eu me sentir confortável, né? Então, eu acho que a primeira saída do armário é a saída individual, a saída de que você precisa se aceitar enquanto indivíduo, se respeitar enquanto pessoa e, principalmente, se amar, né? A partir do amor, você consegue muitas modificações na vida. Pra sair do armário não é só abrir uma portinha e sair lindamente. Às vezes você tem que quebrar o armário. Esse é um momento que exige força. Esse é um momento que exige inteligência emocional. Você que não é assumido tem que saber isso. Não é fácil. Se você estiver esperando que as coisas fiquem fáceis para que você um dia possa ter uma conversa como essa conversa nunca vai acontecer. As coisas não vão se transformar se a gente não transformar. Eu sinto muito se você é LGBT numa sociedade como a nossa. Então, antes de você ter essa conversa, se fortaleça. Busque pessoas que podem te ajudar a te fortalecer. Busque maneiras de se manter seguro, de se manter são e, ao mesmo tempo, se manter em pé. E tem muitos casos em que as pessoas nem vão conversar com os pais sobre isso, porque não vem nenhuma abertura. Isso também é uma possibilidade. Talvez você passe a vida inteira sem contar para os seus pais, porque eles não vão estar abertos a ouvir. Então a gente tem que lidar com tudo isso. Vê que difícil? Como é injusto. E antes de você colocar o foco para isso, para ficar pensando que a sua vida só vai mudar e melhorar quando seus pais souberem, saiba que a maior melhora a gente tem quando a gente se aceita. Quando eu entendo quem eu sou, eu me respeito, eu sei que eu não estou errado, que eu não estou pecando, que eu não estou fazendo nada de errado. Nesse momento, a gente se liberta. Muito mais do que contar para qualquer outra pessoa. Inclusive, isso facilita. Os seus pais percebendo que você se aceita, eles vão ter meio caminho andado já para te aceitarem também. E se eles não te aceitarem em nenhum momento, tá tudo bem também, porque eles continuam errados. E você vai ter a possibilidade de criar a sua família fora do seu lar. Isso é o ideal? Não, mas a gente sabe que tem muita gente que sobrevive a isso. Saiba que você tem com quem contar. Você pode buscar outros LGBTs que podem também te ajudar nesse momento, porque a gente vive esse momento uma hora ou outra. Então a gente também tá aqui para poder se apoiar e fazer essa rede. Mas muita coisa vai depender só
de você. Então, se fortaleça e se mantenha em pé, porque no final das contas, vai valer a pena. Por dentro do armário. Essa ideia me surgiu quando eu vi uma imagem muito bonita de um armário todo colorido, né, com a porta estraçalhada. E por que falar sobre esse tema? Ou sobre isso? Porque há muitas questões envolvidas dentro desse tema e que uma parcela de uma galera, seja do meio GLBTQIA+, seja da sociedade como um todo, acha que temos que nos assumir. Quem é gay tem que se assumir e sair do armário. Outros têm por si só a sua opinião, que ninguém é obrigado a se assumir a ninguém. Independente disso, há um grande estigma, porque nenhuma outra esfera da sociedade ou categoria humana, se é que a gente pode dizer isso, né, do ser humano, ou seja, um hétero, não se assume. Oi, pai, estou namorando agora uma menina, sou hétero. Não existe isso. Não passa por essa questão de realmente, seja estar dentro do armário ou seja estar dentro de si mesmo, resguardando-se e se protegendo, porque a sociedade, ela é sim machista, homofóbica, e não é chover no molhado, mas é o óbvio que a gente precisa falar e debater isso, certo? Por que eu tenho que sair do armário? Ou por que ficar no armário às vezes é conveniente?